Olá pessoal, nesse tutorial nós vamos fazer aqui um efeito prático para fazermos uma simulação de um objeto como se fosse um pavio centelhando na área de trabalho. Para gerar esse efeito nós podemos usar aqui, eu vou apagar só o cubo que eu não vou precisar, tá? Uma mesh do tipo UV Sphere. Vamos transformar essa mesh aqui numa malha como se fosse uma bomba. Então nós vamos olhar lá por cima, vamos entrar no modo Edit Mode. Vamos ativar a opção de face, vamos aproximar, clicar fora. Com o Select Box eu vou selecionar apenas essas faces aqui, ó, da parte superior. E vamos voltar no gizmo, clicar no Y. Aqui eu tenho a vista frontal ortográfica. Eu vou usar o atalho de extrusão, vou usar a tecla E, Z. Com ela já alongada, eu vou usar o SZ 0 para poder alinhar aqui essa parte de cima. Voltando ao Object Mode, nós temos aqui um objeto que simula aqui uma granada, uma bomba, sei lá, qualquer coisa aí que exploda. Então eu vou usar o botão direito, Shade Smooth, e vamos usar aqui o recurso de Object Data, Normal, Auto Smooth, para dar esse aspecto aqui bem mais legal no objeto. Vamos dar a esse objeto aqui o nome de bomba, apenas para facilitar o nosso entendimento. Nós vamos agora criar um objeto no centro. Nós vamos ocultar esse objeto, por enquanto, usando o olhinho aqui da Outline. E vamos adicionar o objeto que será o pavio do efeito. Vou usar um Bezier. Está aqui o objeto. Eu vou rotacioná-lo, aproveitando aqui as configurações. Em Rotation Y, eu vou usar 90. Eu giro esse Bezier em 90 graus. Vou fechar as propriedades. Eu vou ativar aqui o Move e vou trazer esse objeto mais para cima. Vou então trazer de volta o objeto bomba, clicando novamente no olhinho. E vamos ajustar esse objeto para que ele seja o pavio encostando aqui na parte superior da nossa bomba aqui do efeito. Clicando fora, nós temos o fio, que será aqui, ó, o nosso pavio. Só que esse objeto, se eu for renderizar, ele não vai aparecer. Então eu tenho que transformar ele num objeto tridimensional. Então nós vamos dar para o Bezier círculo o nome de pavio. Então nós vamos colocar aqui no início pavio traço Bezier círculo, para a gente entender e saber o que é que está fazendo. Agora nós vamos em curvas, vamos buscar essa guia chamada aqui geometria. Vamos abri-la até encontrar a opção Bevel. Nós vamos chanfrar em Bevel a profundidade aqui desse círculo Bezier, usando aqui o fator como 0.02 em déficit, e ele cria o aspecto tridimensional. Então é dessa forma que nós vamos ter aqui uma animação estática desse objeto acima aqui da nossa esfera, que é a bomba. Para gerar o efeito de centelhamento, nós vamos selecionar a bomba, vamos ocultá-la por enquanto, clicando no olhinho, e aqui vamos adicionar na área uma Mesh UV Sphere. Vamos diminuir com a escala S. Vamos aplicar nela um sistema de partículas. Clicando em Partículas, ele gera, vamos dar o nome desse sistema de faíscas, só para não atrapalhar. E vamos configurar aqui para fazer com que nós usemos apenas partículas em 91 frames. Então vai iniciar no frame 1 e vai finalizar em End no frame 91. Vamos dar um tempo de vida para cada partícula de apenas 10 frames. Então nós vamos usar no máximo aqui 101 frames aqui visualizando as partículas. As partículas vão ser emitidas do frame 1 ao 91 e vão ser visibilizadas as últimas partículas até o frame 101. Então dando play, está aqui o objeto fagulhando e no 101 desaparece. É o suficiente para o efeito que nós precisamos. Para gerar aqui a animação, eu vou usar apenas 150 frames na timeline. Então eu vou diminuir para 150. Notem que as partículas estão centelhando e caindo. Eu quero que elas não caiam. Então eu venho nas configurações Field Weight, abro e diminuo a gravidade aqui para 0. Dando play agora do início, elas vão ficar aí, ó, nessa condição. Porém, eu não quero que elas gerem esses pontinhos aqui que são halos. Eu quero que ela gere essas partículas
através de um objeto de referência. Então eu vou adicionar na área uma Mesh Icosphere. Eu vou abrir a propriedade da Icosphere e vou diminuir aqui a sua subdivisão para ficar mais leve. Vou fechar, vou ativar o Move e vou trazer esse objeto para cá, porque ele vai ser apenas um objeto de referência para essa partícula. Eu vou usar o S de escala para diminuí-lo. E agora, selecionando a esfera e dando Player, nós vamos fazer com que essas partículas aqui sejam esse objeto que eu adicionei aqui na área. Então, com a esfera selecionada, eu entro nas propriedades de partículas e lá onde eu tenho um Render, em Render As eu vou mudar de halo para Object. Vamos correr um pouquinho embaixo. Aqui nós temos uma opção chamada Instância Object. É aqui que nós vamos colocar esse objeto como referência. Então eu clico no conta-gotas e clico no objeto. Ele agora vai estar emitindo esse objeto aqui como partícula. Eu vou aumentar aqui em Scale, onde tem um Render, o tamanho. E em Scale Random, eu vou atribuir um valor para fazer com que ele atribua faíscas maiores e menores no processo. Então ele vai faiscar dessa forma aí. Agora eu preciso fazer o efeito desse objeto animado aqui pela nossa Bezier Curve, que é o efeito de restrição. Então eu vou selecionar a esfera e aplicar nele um Object Data Constraint, que é uma restrição. Vou clicar Add Constraint. Na coluna Relationship eu vou usar o Follow Path. Eu preciso atribuir para o objeto quem é a curva que eu quero que ele caminhe. Então eu clico no conta-gotas e seleciono justamente o nosso objeto aqui. O objeto vem para o ponto inicial. Se eu der o Player, ele vai ficar faiscando nessa condição. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele caminhe sobre a curva. Então eu habilito o Follow Curve na configuração e clico com o botão esquerdo em Animate Path. Pronto, agora se eu der o Player, o objeto caminha sobre o pavio aí. Vamos diminuir então a esfera, vamos usar aqui um S de escala para diminuir mais ainda. Vamos ter um efeito nessa condição que vocês estão vendo. Pronto, pessoal, é como se fosse o objeto fagulhando aqui dentro do processo. Agora eu preciso fazer algo mais aqui, que é também dissolver o pavio durante o processo do centelhamento. O pavio não vai ficar aqui inteiro como ele está acontecendo aqui na animação. Ele vai se dissolver na medida que vai queimando. Então eu seleciono a curva e vou usar a animação dessa curva aqui na timeline. Como? Eu clico nas configurações de curva, volto lá em Bevel, que é o Bevel, né? Na opção Bevel Start, nós vamos animar essa condição que o pavio aparece aqui no efeito. Então, no frame 1, aqui no Bevel Start, nós vamos clicar nesse pontinho para gerar uma chave de animação. Ele fica amarelo e aqui, ó, eu tenho uma chave de animação com o pavio nessa condição do Bevel. Eu vou segurar aqui a agulha, pressionar o botão esquerdo, trazê-la até o frame final, onde acontece o faiscamento, que é o frame o quê, pessoal? 101. Em Bevel Start, eu vou aumentar essa escala até 1, para dissolver totalmente o pavio, e vou adicionar a segunda chave. Então, além de fazer o centelhamento, o pavio também vai encurtando na medida que o centelhamento vai acontecendo. Então, temos o efeito aí produzido com o nosso processo. Agora, se nós usarmos o enquadramento da câmera, nós vamos voltar aqui o nosso objeto, que é a bomba. Eu vou ativar aqui a luz que eu havia desabilitado no cenário, tá, pessoal? Vou procurar a lâmpada e vou trazer essa luz para cá, para esse ponto. Vou selecionar o ícone de câmera e vou procurar colocar a lâmpada entre a câmera e entre o objeto para ter uma iluminação melhor. Esse objeto aqui eu posso puxá-lo bem para cá porque eu não quero que ele apareça na renderização. E aqui eu posso usar com a câmera travada os ícones. E eu estou vendo aqui pelo modo que é o modo sólido. Como é que eu faço agora para aplicar esse recurso usando o modo que é o modo virtual aqui?
Vamos dar uma cor aqui para o objeto, aí vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. O que eu vou fazer é o seguinte, daqui até aqui, no frame 101, eu quero que esse objeto aqui, ele exploda. Então, eu seleciono o objeto bomba e aplico nele um Quick Effects do tipo Quick Explode, tá? Ele gera aqui um material específico para o efeito, porque aqui ele vai explodir, tá vendo? Nesse ponto ele explode. E esse número de fragmentos aqui, ele se baseia no Quick Explode que eu apliquei no objeto bomba. Então, se vocês vierem aqui em partículas, ele tem também um sistema de partículas atribuído para ele. Ele está usando aqui o número de 100 fragmentos. Eu posso colocá-lo aqui 300 e posso tirar também o efeito de gravidade. Então, quando ele explodir, ele vai explodir com mais fragmentos e a gravidade vai ser dessa forma. Agora, voltando a nossa vista para o modo renderizado, a gente pode aplicar materiais distintos aqui. Eu posso selecionar a bomba e aplicar nele um material. Posso usar um node aqui preto para o efeito. Eu posso usar uma imagem HDRI para dar uma cor mais interessante aqui no ambiente. Então eu posso vir aqui em Word. Poderia estar usando aqui o fundo totalmente preto, mas eu vou usar, em vez do fundo preto, uma imagem HDRI. Então eu vou vir aqui em Environment Texture. Ele vai pedir uma imagem de alta resolução. Eu vou usar aqui uma imagem que eu tenha baixado lá no... Posso usar esse cenário aqui que dá um aspecto mais escuro. Pronto, aqui já tenho a imagem interferindo no resultado. Eu posso selecionar o pavio, aplicar nele um material qualquer. Pode ser um material de cor branca, eu posso usar aqui um material com uma cor marrom. E para poder gerar o nosso centelhamento com uma cor, dando o efeito aqui de luminosidade, eu posso selecionar aquela Icosphere, que é o objeto de referência, e aplicar nela um material de emissão, pessoal. Então aqui eu posso dar uma força de 5, usar aqui a condição render usando o Eevee, uma taxa de amostragem eu posso deixá-la aqui em 30 para fazer uma renderização interessante. E eu posso usar aqui o ambiente ocluso e o bloom para dar o efeito de luminosidade do faiscamento do pavio aqui. Agora, essa cor do pavio também, se eu quiser, eu posso selecionar novamente a Icosphere de material, posso dar uma cor mais amarelada aqui. Então eu tenho o efeito e o objeto aqui explodindo. Lembrando a vocês que vocês podem dar uma cor diferente para esse objeto. Então voltam lá no material que foi aplicado a ele. Ele está usando aqui algumas referências. Eu posso tirar totalmente o brilho, mudar totalmente o especular. Eu posso dar uma cor para ele aqui, que pode ser um vermelho intenso. Então gerando aqui, e o efeito de explosão acontecendo no final. Cabe a vocês agora, com melhor calma e maior paciência, atribuir o efeito de luzes no momento da explosão e outros efeitos possíveis aí junto ao nosso experimento.